Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro em oração na casa da Irmã Lina. Vamos então esvaziar nossa mente das preocupações e afazeres do dia, aquietar nosso coração, os nossos pensamentos, para nos conectar ao plano espiritual. Iniciamos o trabalho de hoje agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade e a Irmã Lina pelo acolhimento nessa casa de oração. Agradecemos também a Caibar Schutel, Dr. Bezerra de Menezes, Mãe Catarina, Pajé da Colina, Anastácia e todos os caboclos e pretos velhos que sempre nos acompanham. A eles, nossa gratidão e o nosso apreço. Agora, vamos ouvir a Celeste, que vai nos trazer o Evangelho desta tarde. Amigos queridos, é uma grande alegria nos reunirmos para que possamos fazer nossas reflexões através do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Vamos falar sobre o item 4 do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Missão dos Espíritas. Erasto, Paris, 1863. Neste item do Evangelho, Erasto traz para nossa reflexão a missão dos espíritas. Inicia sua mensagem falando sobre a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas. Incentiva a bendizer a Deus aqueles que têm fé na sua justiça e que creem no que foi trazido pelos espíritos superiores
sobre a reencarnação e nossa destinação, segundo o bom ou mau desempenho de nossas missões e pela forma como passamos pelas provas terrenas. Ao buscarmos no dicionário o significado da palavra missão, veremos que se trata de tarefa, ou seja, Erasto nos fala sobre a nossa tarefa. E, independentemente da religião que abraçamos, todos temos nossas tarefas. Ninguém vem a este mundo por obra do acaso. Estamos aqui em processo de aprendizagem constante. E essa é nossa maior tarefa nesta grande escola que estamos matriculados, chamada vida. Mas aos que buscam a doutrina dos espíritos, ele convida a percepção dos acontecimentos sob a ótica das revelações trazidas pelos benfeitores espirituais. Sobre Deus, a fé que não se resume apenas a acreditar e sim confiar, e principalmente sobre a questão da reencarnação, que nos torna herdeiros de nós mesmos e que mostra que estamos submetidos às leis divinas e que elas nos regem, onde quer que estejamos, na vida material ou na espiritual. Temos a liberdade de caminharmos segundo as nossas escolhas, mas, obrigatoriamente, estaremos sujeitos aos resultados que elas trouxerem, bons ou maus, nesta existência ou em outras. A mensagem também diz que precisamos ir e pregar. É necessário uma análise mais profunda sobre o que está sendo colocado para não acharmos que devemos usar o Evangelho para converter consciências. E, na verdade, esse ir trazido para a nossa realidade significa sairmos de nós mesmos e pregarmos através de exemplos, esforço constante e transformação de nossos vícios em virtudes, conforme ensina Jesus. Tarefa que, apesar de não ser fácil, terá que ser realizada. Estamos vivendo os tempos que nos fala Erasto, onde os acontecimentos nos atingiram e ainda atingem, como tempestades que assolam nossa vida, sacudindo-nos e fazendo com que as coisas se modifiquem, mesmo que não queiramos. Mas essa modificação no mundo exterior precisa vir acompanhada de profundas reflexões que gerem mudanças interiores. Não nos faltam motivos para revermos conceitos e atitudes, só que isso não está acontecendo com todos. Alguns procuram se apegar ainda mais aos velhos comportamentos destrutivos, reforçando vícios de toda a ordem. Um exemplo disso é o crescimento no consumo de bebidas alcoólicas, que fez aumentar os casos de violência, conflitos familiares e separações. Também é colocado pelo benfeitor que é chegada a hora de sacrificar nossos hábitos e futilidades, ou seja, mudarmos para a propagação da palavra divina, o que não quer dizer que seremos propagandistas das verdades espirituais sem que estejamos vivenciando tudo isso dentro do nosso lar, nas relações profissionais, sociais, enfim, onde quer que estejamos, que o Evangelho esteja representado em nossas atitudes e não somente em palavras. Observemos que a mensagem nos alerta que precisamos regar com o suor o terreno que devemos semear,
porque não frutificará, não produzirá senão sobre esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Significa que, apesar de sermos incentivados a levar o Evangelho, teremos que estar atentos, porque as dificuldades e os desafios continuarão acontecendo e não estaremos livres deles. E se não estivermos sustentados pelo entendimento e vivência do que nos fala Jesus, deixaremos nos abater pelas situações que teremos que passar. O espírita é, antes de tudo, cristão, mas cristão com Cristo. Não é o que apenas o segue, aquele que conhece o Evangelho, capítulo a capítulo, todos os versículos e os evangelistas. É o que faz do Evangelho um roteiro, um guia, direcionador em todos os momentos de sua vida. Nunca tivemos tanta facilidade de levar os ensinamentos do Evangelho em palavras. Hoje, mais do que nunca, a situação nos trouxe essa oportunidade. Através das plataformas digitais, das mídias sociais, jamais se fez tantas preces e vibrações para os doentes, para os que partem, para os que ficam e passam pelo luto, pelo bem da sociedade, da humanidade. É impossível mensurar a quantidade de corações que têm sido confortados. A questão, o foco da mensagem sobre a missão dos espíritas permanece. Estamos indo e pregando? Sim, estamos. Mas já conseguimos transportar a montanha de vícios de nosso coração? Aqueles que, mesmo que façamos o bem, não nos impede de fazermos o mal? E o benfeitor amigo ainda nos fala: atentai no vosso caminho e buscai a verdade. Significa que é necessário estar atento em agir com verdade, porque somente ela validará nossos atos, palavras e sentimentos. E são eles que nos movem. Diz que entre os adeptos do Espiritismo, muitos se transviaram. Como então reconhecer se estamos no bom caminho? E sua resposta é clara e direta, não deixando margem para dúvidas. Pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, podeis conhecê-los finalmente pela vitória de seus princípios, porque Deus quer que sua lei triunfe, e os que a seguem vencerão. Os que, porém, falsearem o espírito dessa lei para satisfazer sua vaidade e sua ambição serão punidos, porque tudo se resume na lei de amor. Que estejamos sempre perseverantes em vivenciarmos o que nos ensina Jesus, trabalhando sentimentos, pensamentos e atos, para que velhos condicionamentos sejam mudados, combatendo os vícios que nos aprisionam, sejam eles de que ordem forem, com a consciência que essa é a tarefa de todo cristão e também a missão dos espíritas. Que nosso divino Mestre Jesus continue a iluminar nosso pensamento e seu Evangelho a inspirar nosso coração. Muita paz a todos. Muito obrigada, Celeste, pelos ensinamentos tão profundos.
que saibamos todos reconhecer a importância da nossa missão e tenhamos forças para superar as provas terrenas às quais somos submetidos. Lembrando que a cada dia temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais e assim evoluir na nossa jornada. Vamos então vibrar pela paz, pela fraternidade e por toda a humanidade que tanto precisa de luz para enfrentar esses tempos tempestivos. Vibremos pelos governantes, empresários e todos aqueles que têm o poder de abrandar as dores que enfrentamos desde o surgimento da Covid. Vamos vibrar por todos aqueles que estão enfermos e necessitam de uma cura para o seu físico, mental, emocional ou espiritual. Vibremos também pelos nossos familiares e amigos. Vibremos pelos que estão sofrendo as consequências de algum tipo de vício físico ou moral. Que eles encontrem em Jesus o amparo e a luz para alcançar o arrependimento e o caminho do Pai. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, em especial aqueles que estão em sofrimento. Vibremos pelos trabalhadores do bem, que tanto se dedicam a ajudar os mais necessitados por bondade e amor. Vibremos pelos mais velhos, pelas crianças, pelos animais e por todos aqueles que se encontram mais necessitados e vulneráveis. Que eles possam receber a ajuda que mais for necessária neste momento. Por fim, queridos irmãos, já que a forma de enfrentarmos os desafios da vida é uma escolha individual, vamos vibrar e rogar a Deus que nos oriente a tomar as melhores decisões todos os dias. Não as mais fáceis, mas as que verdadeiramente vão transformar nossos vícios em virtudes. E como sabemos que só conseguimos essa força, essa orientação, quando estamos conectados a Deus e permitimos que Ele nos sopre palavras de luz e amor por meio dos nossos mentores amigos, vamos orar, 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 orar sem cessar. E para encerrar o trabalho de hoje, vou contar uma história que certa vez ouvi. Alguém perguntou a uma senhora: "O que você ganha orando a Deus regularmente?" E a senhora então respondeu: "Às vezes não ganho nada, mas sim perco coisas." E ela citou tudo o que perdeu orando a Deus frequentemente. Perdi minha raiva, perdi o orgulho, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi o egoísmo, perdi o hábito de julgar e falar mal das pessoas, perdi o hábito de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Por isso, irmãos, às vezes oramos não para ganhar algo, mas para perder tudo aquilo que não nos permite crescer espiritualmente. Pois através da oração, Deus nos dá forças para vencer as nossas imperfeições. Fiquemos todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Muita luz e muita paz a todos nós. Graças a Deus.